Fala, cinéfilos! Trouxe para vocês os meus comentários sobre O Urso do Pó Branco, novo filme dirigido por Elizabeth Banks, que acabou de sair do reboot de As Panteras e que aqui dirige esta história inspirada em fatos. Mas, gente, na boa, é só inspirado, tá? Na vida real, o urso que ingeriu cocaína morreu de overdose. Aqui no filme, o urso toca o terror em um pequeno universo de personagens em um determinado momento do tempo, só porque tá doidão. Pro filme, a premissa de um moço assassino viciado em cocaína é, portanto, mais importante do que a narrativa. O urso é como o centro gravitacional em torno do qual tudo gira, mesmo personagens interessantes que só servem de matéria-prima para o gore, para essa violência mais cruel, que tem muito sangue, que tem muitas vísceras e que é a matéria-prima da parte cômica do terror, por incrível que pareça. Mas não me levem a mal. Eu super compro a ideia de um terror que acompanha um urso que está doidão e que mata geral, personagens com os quais nós não criamos nenhuma relação ou nós não nos importamos com o destino de cada um deles, mesmo que a direção apenas explore essa premissa, digamos assim, na superfície. Ela não se aprofunda a todas as potencialidades que o uso da cocaína ele poderia proporcionar para o filme. No lugar disso, o roteiro introduz cerca de uma dúzia de personagens que fazem parte de um grande açougue da narrativa. Aqui você tem traficantes de drogas, você tem guardas florestais, você tem uma mãe que está procurando a sua filha que gaseou a aula. Enfim, você tem todo um micro-universo de personagens que dá até para você antecipar quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver dentro de uma história que não tem uma espécie de fio condutor que junte todos esses núcleos de uma forma lógica, em torno de uma espinha dorsal, digamos assim. Eles estão reunidos apenas de modo conveniente para fazer frente aos encontros que a narrativa precisa ter para que o urso ataque, para que o urso tenha a oportunidade de trucidar meio mundo de pessoas. Não há sequer um centro dramático. Eu até imagino que haja críticos que vão defender que seja a relação pais e filhos. Afinal de contas, você tem a relação de uma mãe com a filha que gaseou aula, interpretadas pela Kerry Russell e pela Brooklyn Prince, de Projeto Flórida. Você tem a relação de um pai traficante de drogas com o filho e deste com o seu filho, Ray Liotta, em um de seus últimos papéis, o Alden Ehrenreich, que interpretou o Han Solo no cinema, mas fica tudo meio casuístico, meio jogado dentro da narrativa, sem nenhuma textura, sem nada que permita com que o espectador entenda que esse é o centro dramático. Ainda mais considerando também a revelação que nós vamos ter no terceiro ato. Mas ainda assim, né, nada articula de uma forma muito coerente de que, poxa, essa é a linha narrativa, este é o fio condutor. Há apenas um conjunto de esquetes, só que em vez dessas vinhetas serem cômicas, são vinhetas em que um urso surpreende um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas fica ou fascinado, ou aterrorizado, ou indiferente à presença dele, provoca o terror por causa de sua violência, por causa de seu descolamento provocado pelo vício, pela droga. E depois aparece um outro ponto da narrativa, em outro ponto desse pequeno espaço, que é uma montanha, e faz a mesma coisa. E assim, né, a narrativa caminha até o seu término, assim a narrativa caminha até a sua conclusão. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não curti. Ainda que de um jeito bastante maturo, igual aos jovens adultos que ficam aterrorizando os turistas que caminham pelas trilhas da montanha. Uma cena em particular que acontece no posto da guarda florestal realmente me deixou surpreso pela capacidade que o filme se possuía de criar realmente uma cena verdadeiramente maluca e que infelizmente fica restrito àquele ponto em que o urso luta contra determinados personagens. Na verdade, toda a construção que acontece dentro da cabana da guarda florestal, interpretada pela Margot Martindale, e se você for fã de BoJack Horseman, você sabe muito bem de que eu estou falando, você
transforma, né, essa esquete, essa vinheta, talvez no melhor momento do filme. Um momento em que respeita nossas expectativas de gore, violência, suspense e também essa comédia ácida, essa comédia pautada em personagens que agem totalmente fora daquilo que nós esperávamos, totalmente fora da razão, totalmente fora de qualquer compromisso com a verossimilhança, que é justamente para isso que nós vamos ver um filme igual a esse. Eu também curto pra caramba o fato de que há um sem número de sacolas de cocaína espalhadas na floresta, não só como easter eggs que nós enxergamos e percebemos, olha, foi aqui que caiu essa sacola de cocaína, mas também como power-ups. Se você já jogou videogame, você sabe do que eu estou falando, para que o urso possa recuperar sua força e continuar sua matança. Sei lá, se o urso cai doidão, adormecido, e se chega perto dele um saco, se ele fareja o cheiro de um pacote de cocaína, aquilo praticamente é como se desse uma nova vida para ele continuar o que ele estava fazendo. E é divertido como o filme abre a câmera, usa planos mais abertos para nos mostrar algo que os personagens não olham, só nós, espectadores, olhamos. Infelizmente, o Urso do Pó Branco ele acerta menos do que ele erra. Eu acho que ele poderia aproveitar melhor suas situações e mesmo seu elenco, que é um elenco que tem nomes competentes, nomes que são facilmente reconhecíveis e associados com personalidades específicas dentro do cinema. E até mesmo, quem sabe, é parar algumas das subtramas demasiadamente múltiplas e concentrar-se naquelas que realmente funcionam. Eu acho que talvez isso pudesse diminuir as limitações do roteiro para que ele pudesse se concentrar no que ele faz de melhor. Mas, todavia, para um filme sobre um urso assassino viciado em cocaína, bem, a narrativa cumpre o seu papel e não dá muito para criticá-lo em relação a isso. Para o Urso do Pó Branco eu dou 2,5 estrelas em 5. O filme estreia nos cinemas brasileiros nesta próxima quinta-feira, 31 de março, e eu espero vocês para deixar aqui o comentário sobre o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam da crítica, o joinha e também não deixem de seguir a página para críticas de filmes todos os dias para vocês. A gente se vê. Tchau!